Olá, que mais amigos, como vocês estão? Tudo bem? Tudo legal? Tudo em paz? Espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo especial porque há muito tempo eu quero gravá-lo e é um vídeo que vai responder a muitas perguntas, principalmente para os meus amigos colombianos. Porque hoje eu vou descrever como foi minha primeira vez conhecendo o Caribe colombiano. Você conhece o Caribe? Já ouviu falar sobre essa região? Então fique aí porque depois da vinheta eu vou contar como foi minha experiência conhecendo essa região tão legal aqui da Colômbia. Mas primeiro, roda a vinheta. Hoje vamos falar sobre o Caribe colombiano, mais especificamente sobre um parque que está dentro da cidade de Santa Marta, que é a capital do departamento do Magdalena. Tudo isso está englobado em uma região chamada aqui dentro do país de Costa Atlântica, porque também é banhado pelo Oceano Atlântico, assim como o Brasil. Essa região é uma região muito turística. Todo mundo que mora aqui dentro da Colômbia, sempre nas férias, eu acho que 90% da população, sempre que tem férias, ou mesmo férias curtas ou férias longas, eles sempre vão para o norte do país, que é onde está essa região da Costa Atlântica, que engloba também vários departamentos e várias cidades, por exemplo, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, também tem a ilha de San Andrés, que é muito famosa, eu acho que é talvez a maior representante do Caribe colombiano aqui dentro. E é importante entender também que o Caribe não é um país. Já me perguntaram no Brasil se o Caribe era um país, mas não, o Caribe é uma região litorânea que engloba vários países. Outros países também fazem parte dessa região que é o Caribe. Então muitas e muitas vezes eu vi amigos, colegas de trabalho, todo mundo indo para essa região da Costa Atlântica e todo mundo já foi 1000 vezes e quer ir outras 1000 vezes e todo mundo me perguntava, você já foi, já conheceu, gostou? E eu passei 10 anos dizendo, nunca fui, mas eu vou. Nunca fui, mas eu vou. E todo mundo não conseguia entender o porquê eu ainda não tinha conhecido a região mais turística da Colômbia, já que eu levo tanto tempo no país, para onde que eu vou nas minhas férias. E aí eu sempre tive que explicar que, bom, eu nasci no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, não na capital, mas no estado do Rio de Janeiro, e a minha cidade é muito perto da praia. Então praia, para mim, nunca foi assim muita novidade. Nunca foi meu atrativo principal. Nunca foi a parte que mais me chamava de uma viagem. Não que eu esteja dizendo que toda a região da Costa Atlântica da Colômbia é só praia, porque não é. Tem, por exemplo, aí Cartagena, que tem muita cultura, muita história, mas realmente nunca foi o que me chamava muito a atenção. E um dos fatores é porque é uma região muito quente. E eu tenho muitos amigos dessa região da Costa Atlântica, e eles sempre me falavam que era realmente muito quente. Então eu pensei que se o nativo dessa região está falando que é muito quente, eu com certeza vou derreter, porque eu nasci numa região muito fria, ainda que esteja dentro do Rio de Janeiro, que é a região serrana do Rio de Janeiro. Então eu não gosto muito de calor, eu sempre prefiro o frio. Por isso que em todas as minhas férias eu sempre ia para o centro-sul da Colômbia, que é uma parte mais fria, por exemplo, Cundinamarca, o departamento onde está Bogotá, a capital, ou outro departamento do lado que é Boyacá. Então eu sempre preferia uma parte mais fria e também, claro, não tão cheia, porque realmente nas férias essa parte da região da Costa Atlântica, do Caribe, é realmente muito cheia, porque todo mundo gosta de ir para a praia, já que a praia não é tão perto das grandes capitais. Por exemplo, Medellín, que é onde eu moro, ou Bogotá, que é a capital, fica bastante distante de carro, não, de avião não tanto, mas de carro sim. Então é bastante difícil você chegar à praia, por isso que em qualquer oportunidade que eles têm nas férias, é para a praia. Todo mundo vambora pra praia. Mas nunca foi o que me chamou tanta atenção. Mas todo mundo me cobrava, principalmente meus amigos dessa região, que são chamados de costeños, porque eles vêm da região da Costa Atlântica, sempre me falavam, você tem que conhecer a Costa Atlântica, tem que conhecer, tem que conhecer. E eu tinha uma dívida grande com eles, mas eu sempre ficava dando uma desculpa, e eu vou. E ano passado eu determinei como objetivo que eu tinha que conhecer
a costa atlântica. E aí foi decidir por qual parte começar, porque eu não queria ir para um lugar que só tivesse praia, porque realmente não é o que me chama tanto a atenção. Dá para ver até porque vocês estão vendo que eu sou muito branco, não tenho um bronzeado do Caribe, mas eu nunca foi assim o que me chamou tanta atenção, conhecer a praia. Então eu, na minha pesquisa, sabia muito bem para onde eu queria ir, que é o departamento de Magdalena, cuja capital é Santa Marta, onde está o Parque Tayrona, que é o que vamos falar especificamente sobre essa região. O que precisamos saber sobre o Parque Tayrona? Primeiro é que é uma região ancestral, território ancestral de muitas comunidades indígenas. Então é um território ocupado, habitado pelos nativos desse continente em que moramos, latino-americano, que são os indígenas, os verdadeiros donos dessa terra. Então é uma grande comunidade de indígenas que mora dentro desse Parque Tayrona. Inclusive existe uma cidade que se chama Cidade Perdida, que muitos historiadores dizem que é mais antiga do que Machu Picchu no Peru. E tem uma estrutura assim bastante parecida, porque é muito alto na montanha, grande altitude, e é uma cidade muito legal que em algum momento eu quero conhecer, mas demanda um pouco mais de esforço físico, porque são como 4 dias caminhando, mas realmente vale muito a pena. Então aí ainda vive uma grande comunidade de indígenas. Inclusive existe, entrando aqui já no lado, parênteses da música, é um cantor muito famoso na Colômbia que se chama Carlos Vives, e ele nasceu nessa cidade de Santa Marta. Inclusive ele já cantou com Michel Teló, nosso do Brasil, e faz pouco tempo ele gravou uma música e um vídeo, acho que foi a última música dele, o último vídeo que mostra uma grande comunidade indígena dessa região. A música se chama Montanha Solitária, e aí vocês conseguem dar uma olhada nas comunidades indígenas que vivem nesse território, que são os donos desse território. Fechando parênteses, continuamos sobre a parte turística. Então é um território, realmente é uma área muito legal. É importante saber que é um parque natural, ou seja, protegido pelo território colombiano, e é um parque realmente imenso. E dentro desse parque existem muitas praias, muita natureza e muitas coisas legais para conhecer. Então esse foi meu objetivo, conhecer o Parque Tayrona no ano passado. Eu confesso que era uma viagem que eu levei muito tempo para poder planejar. Primeiro eu tinha que me acostumar e ter claro que eu teria que passar por um calor muito forte. Depois, a infraestrutura turística não é talvez a infraestrutura que se espera quando conhece um parque nacional. Então, vocês sabem que eu estudei turismo, foi meu primeiro curso superior foi turismo. Então, eu levo muito em consideração a questão da infraestrutura. Então, eu tive que ir me preparando psicologicamente para entender que era realmente natureza, cara, coragem, um lugar bonito, vai na fé. Então, toda viagem preparada, agora eu vou contar para vocês a experiência. Eu me planejei bastante, conversei com vários amigos que me deram várias dicas, assisti alguns vídeos na internet, estava tudo preparado. Fiz hospedagem e meti o pé para Santa Marta. Eu viajei de Medellín até Santa Marta. O aeroporto é realmente muito bonito, ele está como dentro do mar, parece assim como dentro do mar, e é um aeroporto muito pequeno, tem como 5 portas, mas é muito legalzinho. Então é uma viagem muito curta, dura como 1h15, 1h10, 1h20, é assim entre 1 hora e algo, mas é realmente muito perto. Ao menos eu que viajei de Medellín, as distâncias de avião na Colômbia são bem perto, se você compara com o Brasil, que a gente demora muito tempo. Então realmente na Colômbia é mais tranquilo. E aí eu cheguei no aeroporto, contratei um serviço de táxi que me levasse até um mercado, tem um mercado no centro de Santa Marta, e que desse mercado eu pegaria um ônibus que me levaria até a minha hospedagem, que era perto do Parque Tayrona. Isso é muito importante porque a parte que eu queria conhecer do Parque Tayrona, você tem que escolher algum caminho por onde você vai entrar, alguma entrada. Você pode entrar, por exemplo, de barco, você pode chegar à cidade de Santa Marta e daí ver como você chega de barco até as praias principais, mas eu quis fazer o caminho que talvez seja
seja o mais tradicional, que é você chegar no parque e ir caminhando até um determinado ponto que se chama Cabo San Juan, e aí você poder se hospedar e ficar desfrutando do parque. Então eu cheguei do aeroporto eu fui para o mercado, e nesse mercado eu peguei um ônibus público que também era muito barato, custava como 2.000 pesos, e desse mercado eu fui de ônibus até a minha hospedagem, que ficava muito perto da entrada por onde eu queria chegar no Parque Tayrona no outro dia, porque o mais importante é você poder ir cedo, você tem que ir cedo, entrar cedo no parque, porque realmente é um parque com muitos visitantes, é um parque grande, mas você tem que ir cedo para poder aproveitar todas as maravilhas que tem aí dentro. Então eu cheguei à minha hospedagem e era um hotel muito legal, muito bacana, realmente todo na natureza. Já daí você conseguia ver que você estava quase dentro de uma floresta, de uma selva. E essa foi uma viagem também que eu acho que me transformou como ser humano, porque eu tive que perder ou abrir mão de todas as comodidades que eu estava acostumado como turista. Então, por exemplo, a internet não tem a melhor qualidade nos hotéis, geralmente próximos ao Parque Tayrona. Não tem uma grande infraestrutura de restaurantes, supermercados. Então é importante que você se prepare e que leve alguma bebida, comida, porque a estrada, por exemplo, pela noite, eu pensei que tivesse algum supermercado, mesmo que seja pequeno, mas não, assim, à noite é quase tudo escuro, pouca luz, é uma estrada muito movimentada por onde passam vários carros, caminhões principalmente, então eu fiquei realmente pensando como, agora o que eu faço sem ter as comodidades do supermercado, não tem nenhum serviço de domicílio, então eu tinha que usar os serviços que tinha no restaurante, comer o que tinha aí no restaurante dentro do hotel. Então isso realmente me fez assim como me desacostumar a ter sempre toda a infraestrutura que eu costumo ter quando viajo, que são para cidades grandes. Então aí eu tinha que entender que eu estou dentro de um parque nacional e que eu estou dentro da natureza e que eu não vou encontrar um McDonald's, eu não vou encontrar um restaurante de cadeia. Então realmente foi uma experiência muito, muito legal. Se vocês gostam de ter esse contato com a natureza, aí você aprende na força de que você é parte da natureza e não vai encontrar as comodidades que você está acostumado. Por exemplo, ar-condicionado, porque é uma região que faz muito calor. Ao menos nessa parte que eu estava próximo ao parque, os hotéis não costumam ter ar-condicionado. Já dentro da cidade de Santa Marta, um pouco mais distante do Parque Tayrona, aí sim vocês encontram em outras praias, é comum encontrar hotéis que tenham ar-condicionado e, com certeza, muito melhor infraestrutura turística, mas eu queria ter a experiência completa. No outro dia cedinho, eu saí do meu hotel caminhando lá pelas 6 da manhã e fui caminhando, como eu já falei, até a entrada do Parque Tayrona. Foi muito rápido, durou como 15 minutos caminhando, e aí eu cheguei na entrada e já tinha bastante gente, carros, vans, de gente que entrava, que estavam esperando para poder entrar dentro do parque. A entrada do parque, ela tem um valor para colombianos e um valor para estrangeiros. O valor para estrangeiros é de 30.000 pesos. Que eu não vou inventar de fazer conversão aqui, porque depois a conversão ultrapassa e vocês vão falar que eu estou falando preços diferentes. Então você entra aí no site, procura converter pesos colombianos a real brasileiro e você vê quanto que está 30.000 pesos no dia de hoje. Foi tudo bem tranquilo, com essa entrada você tinha também um seguro que você comprava para ficar dentro do parque, para ter a proteção dentro do parque. E desde a entrada então você tinha algumas opções para chegar até realmente a entrada do parque. Porque essa eu diria que é como a bilheteria, mas da bilheteria até a entrada do parque realmente dura como 1 hora. Então eu fiz o que a maioria das pessoas faz, que é você contratar uma van que está aí esperando. A van é muito barata, custava como 5.000 pesos e você pagava a van e ela te levava até a porta de entrada principal do parque. Então isso foi o que eu fiz, foi muito rápido porque são várias vans e enche muito rápido. Então eu cheguei até a entrada do parque e aí sim começou a aventura, que era assim, chão de terra,
floresta, vamos entrar e vamos experimentar. Então, desde o primeiro momento que a gente entra nessa parte do parque, já é uma experiência fantástica. Você já não escuta barulho de carro, você não escuta barulho de vozes, você só escuta o contato vivo com a natureza. É realmente uma experiência muito legal. É uma floresta que vai tendo algumas diferenças entre árvores fechadas, árvores abertas, uma hora fechada, uma hora aberta, e você realmente tem um contato com a natureza muito grande. E geralmente essas pessoas que entram por esse caminho, elas querem chegar a um ponto específico que se chama Cabo San Juan. Geralmente é o ponto talvez mais famoso, em que tenha uma vista mais legal, onde se possa tirar a melhor foto, e na verdade é realmente um ponto muito bom. E aí tem uma hospedagem que são barracas de camping que você pode alugar, ou também redes, que é muito mais barato. Se você gosta de dormir na rede, também é muito mais barato. Então todo mundo geralmente se encaminha para ir, para poder dormir e aproveitar toda essa parte que é como a praia principal, que se chama Cabo San Juan. Eu também fui fazer esse percurso. Mas para você chegar até Cabo San Juan, você vai passando por diversas praias. São muito bonitas, muito bonitas. Muito. Muitas delas você não pode entrar porque são muito perigosas, as ondas são muito fortes, então realmente você só pode admirar. Então, conforme você vai caminhando, você passa como por 3 praias, que são realmente muito diferentes entre elas, e tem placas dizendo que você não pode entrar. Se eu não me engano, lá pelo final, uma antes de chegar ao Cabo San Juan, você sim pode entrar, mas está bem localizado, está bem sinalizado, por exemplo, e diz se você pode ou não pode entrar. E é importante respeitar, porque muitos turistas já perderam a vida por não respeitar. Inclusive nessa área nem tem salva-vidas, nem tem nada. Então realmente é muito importante você respeitar a área que pode entrar e a área que não pode entrar. Mas igualmente vale muito a pena enquanto você vai caminhando, contato com a natureza, escutando os pássaros. É um som muito diferente. Eu que moro na cidade, estou acostumado a escutar carros, buzinas e tudo isso, avião. Então realmente é uma música, escutar os pássaros e escutar o vento. É realmente uma experiência muito, muito boa. Enquanto você vai caminhando, você vai tendo essas paradas que são as praias para você poder admirar. Então aquele mar azul junto com o verde da floresta é uma experiência única. A caminhada desde a entrada realmente a entrada do parque até o Cabo San Juan, num ritmo tranquilo, se você vai parando um pouquinho para dar uma olhada nessas praias, ele dura mais ou menos 2 horas. É uma caminhada que exige algum esforço físico. Você às vezes precisa subir, descer por todo um caminho bem trilhado, bem sinalizado. Não é algo que você tenha que subir um barranco numa corda, é um caminho bem tranquilo. Estou aqui inventando, eu diria que é como de nível de dificuldade de 0 a 5, seria como um 3 ou 2 talvez. É muito tranquilo, vai idoso, criança, diversas pessoas, então realmente é um caminho muito legal. E durante esse caminho você encontra pessoas que estão voltando de Cabo San Juan, você encontra pouquíssimos comércios, inclusive tem um que é muito famoso que se chama El Pan de Veré, que é assim um quiosquinho no meio do caminho que vende pães que são muito gostosos.
porque eu já tinha escutado falar que eram pães muito bons e que seria bom você comprar esse pão para poder levar até Cabo San Juan, porque lá não tem tanta oferta de comida assim. Então eu comprei 5, eram muito, muito, muito bons, custavam mais ou menos 7 mil pesos cada um, tinha de queijo, de chocolate, e durante o meio do caminho também eu tinha escutado, alguém me comentou que muitos indígenas que pertenciam a algumas dessas tribos, eles desciam, porque eles moram na montanha dessa floresta, eles desciam até o parque, que é mais plano, e nesse parque eles vendiam coco para poder ganhar um pouco de dinheiro. Alguns indígenas que falam espanhol ou que aprenderam o básico, geralmente são homens, adolescentes. Então, enquanto eu estava passeando por esse caminho, eu encontrei alguns desses indígenas com suas vestimentas e vendendo coco, mas eu fiquei um pouquinho com vergonha, porque era como se estivesse invadindo a casa deles, porque eles são os donos, obviamente, de todo esse território, mas eu não comprei o coco e eu continuei andando e até chegar ao Cabo San Juan. Chegando ao Cabo San Juan, é uma praia, digamos assim, é um ponto em que tem a hospedagem, que são as barracas, inclusive onde eu fiquei, onde eu passei a noite. A barraca custou 60 mil pesos. Você podia passar a noite, e o check-in era 2 da tarde e o check-out era 9 da manhã. É uma área de camping que, se você tem barraca, inclusive você pode levar a sua barraca e caminhar e levar a sua barraca e você paga mais barato, se eu não me engano. Eu não tenho barraca e inclusive eu não moro aí, eu moro em Medellín, então eu entrei e paguei a hospedagem, que a barraca era muito cômoda. É uma barraca, todas as barracas eram iguais, de uma mesma marca, que é uma marca de uma loja chamada Decathlon, que também tem no Brasil. Então é uma barraca muito boa, que cabe 2 pessoas, tem a cama e alguns cobertores, poucos, porque como é uma região quente, mas à noite faz muito frio, muito, muito frio, porque a praia está aí próxima, mas é a área principal onde todo mundo chega. Então eu cheguei a essa parte, eu sabia que o caminho continua, você poderia continuar caminhando, poderia ir para outro lado, para frente, poderia voltar e dar uma olhada nas praias que você já tinha passado. Eu deixei minhas coisas aí e fui conhecer um pouquinho o Cabo San Juan, que realmente é uma praia bem mais tranquila, você pode entrar, tem muitas pessoas, tem um restaurante grande, que na verdade eu tenho que comentar que eu sou uma pessoa bastante problemática para comer. A comida é algo para mim muito importante, então eu tive alguns problemas com a comida aí, porque não é o tipo de comida que eu costumo comer e eu prezo muito pela higiene, tudo isso. Então eu tive algumas dúvidas nesse caminho, mas e inclusive o restaurante é muito caro, muito caro. Essa é uma dificuldade que tem aí, por exemplo, que só existe um restaurante em Cabo San Juan. Na verdade, em todo esse trajeto do Parque Tayrona, eu só encontrei esse restaurante nessa área específica. Eu sei que dentro do parque existem outros hotéis, outros caminhos, outras entradas, e talvez possa ter uma oferta de gastronomia diferente, mas essa que eu fui realmente só tinha esse restaurante e era muito caro. Então eu não gosto de pagar caro, e principalmente por uma comida que talvez não valha o que se cobra. Mas eu almocei aí, eu estava com fome e foi tudo bem, não passei mal, tudo tranquilo, mas eu não comi em nenhum outro dia. Eu passei 2 dias lá e não comi em nenhum outro dia nesse restaurante, senão eu comi o estoque de pão que eu tinha levado e bebida. Existe uma venda do outro lado do restaurante que tem muitas bebidas, então eu sobrevivi à base de pão. Mas isso porque eu sou muito chato para comer e não gosto de pagar tão caro. Mas se você não tem problema, olha o restaurante, e eles têm um cardápio, assim como de 2 metros de altura, eles têm aí o cardápio muito grande e tem os valores e tem a tipo de comida, então realmente você não vai ter problemas, você pode dar uma olhada e ver se você gosta de comer ou não. Aí tem 2 tipos de hospedagem, geralmente são as barracas ou as redes. Você pode dormir na rede, que é muito mais barato. Se eu não me engano, está entre 15 e 20 mil pesos. E você pode dormir numa rede, se você está acostumado, se você não tem problema. E é muito mais tranquilo, muito mais barato. É uma área muito segura, isso é importante dizer. Muitas pessoas quando viajam pensam que pode ter algum problema, mas não. É tudo muito seguro. Você fecha sua barraca, tem o seu cadeado, você tranca. É importante
importante você levar o seu cadeado. Eu sei que eles vendem lá, mas é muito mais caro, mas se você tem um cadeado, leva, você fecha a barraca, ninguém toca. Eles têm segurança, é realmente uma área muito segura. Vocês vão ver aí as fotos dessa parte do Cabo San Juan. É um lugar muito, 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 muito bonito. A vista é muito bonita. Manhã, tarde, noite, todo momento a vista é muito legal. Eu tirei fotos na manhã, na tarde, na noite, como vocês podem ver. E são paisagens realmente que valem a pena você vivenciar. O atardecer é muito bonito, você vê milhões de cores no céu. E você pode ver o mar, escutar o mar, e você tem um contato com a montanha. Realmente você pode ficar bem tranquilo, é uma área muito boa. A água é quente, diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, que ainda que tenha o Oceano Atlântico, é muito fria. A água do Rio de Janeiro é uma água quente porque estamos onde? No Caribe. Então realmente é uma experiência muito, muito, muito legal. Eu fiquei 2 dias, eu gostaria de voltar e ficar muito mais, aproveitar uma segunda oportunidade. É uma viagem muito legal. Se vocês me perguntassem por onde eu começo a conhecer a costa atlântica, o Caribe, eu diria a Santa Marta. Sabe por quê? Porque é algo realmente que nós não temos no Brasil, essa diversidade tão grande de natureza e todas no mesmo lugar, sabe? Neve, que você pode dar uma olhada nas montanhas com neve, e você tem a floresta, e você tem a natureza e a comunidade indígena, e você tem as praias tão paradisíacas, tão bonitas. Realmente eu diria que é a minha indicação de por onde conhecer a costa atlântica, porque Cartagena tem praia, tem cultura, tem história legal, você pode encontrar em outros lugares. San Andrés é uma ilha muito paradisíaca, tá, você também pode encontrar em outros lugares. Mas Santa Marta, aí essa parte do Parque Tayrona, realmente é algo que único no mundo. Então eu diria, esse é meu argumento do porquê vocês podem começar a conhecer a área do Caribe por essa parte. Tendo essa ideia dessa experiência, eu vou contar para vocês 2 coisas que aconteceram que foram muito divertidas e uma experiência muito legal. Foi que a praia da frente de Cabo San Juan, ou seja, você continua caminhando Cabo San Juan, então esse é o ponto que todo mundo fica geralmente, mas a praia a seguir, eu segui caminhando porque eu achei muito legal, depois que eu já tinha entrado na água, no mar, e eu entrei numa praia que não podia entrar. Ou seja, não pode entrar na água. Na praia você pode entrar e sentar e pegar sol e passear e relaxar. Mas eu comecei a ver um peito aqui, uma bunda ali. E eu pensei, meu Deus, as pessoas estão fazendo aqui topless, ou não sei, alguma coisa. Então eu fui vendo muitas pessoas sem roupa e eu não entendia o porquê. E é porque essa praia especificamente é uma praia nudista. Então foi a primeira praia nudista que eu entrei na minha vida e eu realmente me senti assim como... foi muito engraçado, mas eu não fiquei aí muito tempo, até porque eu estava de roupa, então foi bastante curioso. Se você quer ter uma experiência de praia nudista, você pode ir. Chega a Cabo San Juan caminha 3 minutos de Cabo San Juan e você chega até essa praia nudista. E aí você aproveita para pegar uma corzinha, um bronzeado. E a segunda experiência, que talvez foi a mais impactante de todas, foi quando eu estava voltando de Cabo San Juan. Eu fiz o mesmo trajeto já no final da viagem, Cabo San Juan, acordei cedo, tomei banho, porque sim, aí tem banheiro, tem onde tomar banho, são chuveiros improvisados, não vai querer esperar assim um box, uma coisa muito bonita, lembra que você tá na natureza, mas tem chuveiros. Se você se hospeda nessas barracas, você tem o direito ao chuveiro, eles te dão uma pulseira, como se fosse uma festa, e aí você entra e pode usufruir dos chuveiros, dos banheiros. É realmente uma infraestrutura básica, mas funcional. Então eu acordei cedo lá no segundo dia e coloquei minha mochila, armei minha mochila e fui voltando pelo mesmo caminho que eu tinha vindo no dia anterior. E eu me perdi, eu realmente, porque não voltei com todo mundo. Quando você vai
Quando você sai e chega na entrada do parque, você vai para Cabo San Juan, muitas pessoas vão por aí. Então não tem como você se perder, porque basicamente existem dois caminhos. Um que vão as pessoas e outro por onde vão os mantimentos, as comidas, que se chamam los caballos, ou seja, os cavalos. Por aí passam os cavalos em que levam as comidas, bebidas e outras coisas que vão talvez para Cabo San Juan, ou para antes ou para depois. Porque durante o caminho tem alguns lugares pequenininhos, mas algumas pessoas moram por aí. Então, para voltar, quando eu estava voltando para o meu hotel, eu me perdi e entrei pelo caminho que era dos cavalos e não o caminho por onde passavam as pessoas. A distância é praticamente a mesma, mas você não tem um contato com as praias pelo caminho dos cavalos. É pura natureza. Então você escuta muito mais barulho, porque é um caminho quase deserto, mas é um caminho bem tranquilo também, mas infelizmente eu não passei pelas praias. Mas eu tive uma experiência muito única. Por quê? Porque no meio do caminho eu encontrei com duas crianças indígenas e eram crianças de uma comunidade que estão inclusive nesse vídeo que eu falei com vocês no início do Carlos Vives, e elas eram muito pequenas. Eu diria que elas tinham entre 6 e 7 anos e elas estavam trazendo alimentos de alguma parte para sua comunidade que fica dentro, bem dentro do parque, dentro da floresta, e elas estavam de cavalo. Então assim, eu pensei, eu tenho mais de 30 anos e eu nunca montei a cavalo na minha vida. E essas meninas com 6 anos já sabem dominar um cavalo. Então assim, eu fiquei outra vez com vergonha, porque é como se você estivesse invadindo a casa das pessoas. E eu não quis ficar olhando muito para elas, nem tirar foto, porque seria uma falta de respeito gigantesca. Mas elas ficavam me olhando como se eu fosse Shrek. E eu olhava para elas assim como... não assim como se elas fossem Shrek, mas como, meu Deus, que fantástico. Eu nunca tive uma aproximação tão grande assim com a comunidade indígena no seu território tão natural. Então, realmente foi uma experiência muito incrível poder olhar para elas assim um pouquinho, e elas passaram do meu lado, assim, me olhando também como se eu fosse um bicho exótico, e foi uma experiência única. Eu realmente fiquei muito feliz em poder vê-las de perto. Foi uma experiência incrível. Então realmente vale muito a pena, se vocês querem conhecer o Caribe colombiano, começar pelo Parque Tayrona. Você tem muitas opções. Eu vou deixar algumas informações a mais sobre o parque aqui embaixo desse vídeo, mas tem muitas opções para você poder conhecer o Parque Tayrona, conhecer essa região, ter esse contato tão grande com essa experiência, assim como foi a minha. Tenho certeza que se vocês planejam a de vocês, vocês vão ter uma experiência bastante parecida. Então, galera, esse vídeo serviu para contar a minha primeira experiência aí com o Caribe colombiano. Foi uma experiência única e realmente eu acho que é muito válida conhecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham desfrutado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o Parque Tayrona ou sobre o Caribe colombiano, escrevam aqui embaixo que eu respondo. Se você gostou, não se esqueça de curtir. E se você conhece uma pessoa que está a fim de conhecer o Caribe colombiano é uma boa opção, mande esse vídeo para ele. Nos vemos numa próxima. Obrigado por assistir. Tchau. Fui.